Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? E o evangelho deste segundo domingo do tempo comum, 19 de janeiro de 2025, encontra-se em João capítulo 2, versículo 1 a 11. Jesus transforma água em vinho, está escrito: naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que diz isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pede à mãe que o filho atende. As bodas de Caná são o primeiro sinal do evangelho de João. Só João narra este sinal. No quarto evangelho, os milagres são sinais. Chamam a nossa atenção os vários elementos da narração: casamento, convite, vinho, mestre-sala, servos, reis, 6 jarros de pedra, água, vinho bom. Eles têm muito a ver com a aliança antiga e com a nova aliança que Jesus vem inaugurar. Esta passagem tem 2 interpretações. A primeira é aquela que explica o texto literalmente, como está escrito, e fica somente nos fatos relatados. Jesus foi a uma festa de casamento em uma comunidade e lá realizou o primeiro sinal, transformando a água em vinho, a pedido de sua mãe. A segunda é entrar mais profundamente nos fatos narrados, de acordo com toda a proposta do Evangelho de João. Houve um casamento em Caná da Galileia. O casamento era uma festa comunitária muito alegre e esperada. Durava em torno de 7 dias. Vinham os parentes e os amigos de longe. Ao mesmo tempo tinha um simbolismo religioso. Recordava-se a aliança entre Deus e seu povo. Um novo casamento na comunidade era como a renovação da aliança com Deus. A mãe de Jesus estava lá. No Evangelho de João, a mãe de Jesus aparece somente 2 vezes. Aqui no início e depois no final, aos pés da cruz. No primeiro e no grande sinal. A mãe de Jesus não foi convidada, ela já estava lá. Ela também estaria lá aos pés da cruz. João não diz o nome, ela é a mãe de Jesus. O vinho veio a faltar. O vinho era o símbolo do amor e da alegria. Um casamento sem vinho era o mesmo que casamento sem amor. Era sinal de penúria ou de desleixo em relação aos convidados. Na medida em que as núpcias de Caná simbolizam a antiga aliança, a falta de vinho significa a sua imperfeição. Mulher, minha hora ainda não chegou. É a mãe de Jesus quem pede e toma a iniciativa. Jesus a chama de mulher. Um filho nunca tratava assim a mãe. Só o marido chamava assim a esposa. Portanto, a mãe representa a humanidade e Jesus é o esposo da nova aliança. No Antigo Testamento, Deus mesmo é o esposo, o outro pedaço do ser humano que ama de amor eterno. Neste sentido, o Cântico dos Cânticos não só canta o amor entre o homem e a mulher, mas o amor de Deus entre o ser humano, sendo um dos cúmulos da revelação bíblica. Fazer o que ele vos disser. A tradução correta é fazer tudo o que ele vos disser. Deve-se fazer tudo o que Jesus dirá agora e também depois. Na aliança do Êxodo, o povo também disse: faremos tudo o que o Senhor disser. Estavam lá 6 talhadas de pedra para a purificação dos judeus. As talhas são 6, é um número imperfeito na Bíblia. Eles estão vazias. A lei servia para a purificação dos judeus. São os 5 livros da Torá, Pentateuco e a Torá oral, Mishnah, que os judeus também consideravam inspirada por Deus. Ora, era isso que se dizia da lei. Ela estava escrita em talha de pedra e servia para a purificação dos judeus. Mas a lei não estava mais realizando, esta tarefa foi esvaziada. Em cada uma delas cabiam 100 litros. É preciso imaginar o esforço para encher as 6 talas, contendo cada uma 100 litros. Ao todo são 600 litros. Eles enchem até a borda, enchem de água, símbolo da vida, mas retiram vinho, vinho bom, símbolo do amor. O vinho novo vem em abundância. A abundância do vinho era uma característica esperada dos tempos messiânicos. A nova lei será um mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E em João 6, Jesus dará também o pão em abundância. Vinho e pão são os símbolos da Eucaristia e da nova aliança.
O mestre Sala não sabia. O mestre Sala não sabe de nada, mas era ele quem organizava as festas. Assim são os fariseus, ou mestres da lei. Eles não percebem que falta amor, que falta alegria no meio do povo. O mestre Sala serve vinho bom no início e depois do vinho ruim. Era isso que os mestres da lei estavam fazendo com a lei. Ela azedava a vida do povo. Os serventes sabiam. Os serventes representam o povo novo de Deus que acolhe as palavras de Jesus. Eles logo descobrem um vinho novo, bom em abundância. É também um povo servo simples que vai reconhecer Jesus como Messias. O noivo, o mestre Sala foi cobrar explicações do noivo. Porém, Jesus oferecendo o vinho bom em abundância substitui o noivo. Ele é o esposo da nova aliança, que oferece o vinho das núpcias messiânicas. A nova aliança é comparada a um vinho delicioso preparado por aquele que está junto à verdadeira sabedoria, e esse preparou o seu vinho. Seus discípulos creram nele. A finalidade dos sinais que Jesus realiza é para que todos creiam nele. O verbo crer é fundamental no Evangelho de João, passa por todo o Evangelho. No início do Evangelho de João, aparecem duas narrações surpreendentes do ponto de vista religioso tradicional: a abundância dos 600 litros de vinho numa festa de casamento, e logo em seguida Jesus se rebelando contra a casa de Deus, o templo. Nova aliança exige novo templo, novo lugar do encontro com Deus. Esses sinais nos remetem ao último, que tem tudo a ver com o primeiro. Lá na cruz, em ambos está presente a mão de Jesus, quando ele nos amou até o fim. Deu-nos o seu Espírito e tornou-se fonte de sangue e água. O casamento de Caná, estranhamos ou não, já aponta para a cruz, onde finalmente se celebra o casamento entre Deus e a humanidade. Um episódio sem maior importância, um vexame como tantos que acontecem na vida. Durante uma festa vem a faltar vinho. Maria conta a Jesus e ele, como disse uma vez, um menino na catequese fez uma mágica. Mas por que João narrou este fato no seu Evangelho e deu tanta importância, a ponto de indicá-lo mesmo como o início dos sinais realizados por Jesus? É verdade, não é qualquer um que transforma água em vinho, e além do mais, uma quantidade notável. Tratava-se de aproximadamente 600 litros. Uma quantidade tão grande é necessária pelo fato de que as festas de casamento entre os hebreus daquele tempo durassem ao menos uma semana e delas participassem não só os parentes, mas toda a aldeia. Em todo caso, não é sobre a mágica ou sobre o milagre o que o Evangelho chama a atenção. Jesus nunca faz milagres para demonstrar o seu poder extraordinário. Jesus os fez não só para beneficiar alguém, mas também como sinais, de modo que as pessoas entendam o significado que está por baixo. Não lhe interessa deixar as pessoas pasmas com efeitos especiais. Qual é então o significado deste sinal de Caná? Nós o compreendemos a partir de um pequeno particular. A água que Jesus transforma em vinho, contida nas 6 ânforas, era destinada à purificação ritual dos judeus. Estava ali para que os convidados pudessem lavar as mãos e os braços sempre que a lei o prescrevia, em sinal de purificação. Estava ali, poderíamos dizer, para desempenhar uma função religiosa conforme as regras dos judeus. É esta água que Jesus transforma em vinho. Eis o significado principal. Jesus transforma a velha lei, os antigos ritos, na sua nova lei, que é a lei do amor. A lei antiga, feita de muitas regras, ela é insípida e incolor como a água. A nova lei, a de Jesus, ao contrário, dá sabor e cor à vida. Este é o motivo pelo qual Jesus escolhe uma festa de casamento para este sinal. A festa de casamento é uma celebração do amor, e não podia haver contexto mais adequado para mostrar que a lei de Jesus não é feita de regras soltas, mas deriva do amor. A água dos hebreus era sinal de expectativa e penitência. O vinho de Jesus é sinal de cumprimento e de alegria. O Senhor consegue transformar nossa vida, tantas vezes incolor e insípida, numa vida bela e alegre. Não quer transtornar, mas justamente transformar. Isto não é joga fora para a nossa água, mas a muda em vinho, dando-lhes mais sabor e cor. A água, a nossa humanidade, é utilizada pelo Senhor e valorizada, adoçada, temperada, tornada gostosa. Se temos a coragem de apresentar-lhe a água das nossas ânforas, isto é, as nossas necessidades de tristeza, sofrimentos, vexames, decepções, cansaços, depressões, mas também simplesmente a nossa humanidade com as suas alegrias e consolações, ele consegue dar um sentido a tudo, torna plena a nossa festa. Durante o ofertório, colocando algumas gotas de água no vinho, que preside a Santa Ceia, diz: pelo mistério deste vinho possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Nós somos a água, o amor de Jesus é o vinho bom, diz o Evangelho. As nossas fadigas e sofrimentos são a água, porque nos fazem experimentar que é impossível sem o Senhor dar-lhes algum sentido, algum sabor, vividas no amor de Deus. Os sofrimentos com certeza não diminuem, mas podem tornar-se ocasiões de crescimento, podem adquirir algum sentido. Mas não só as experiências negativas da vida, também as bonitas e positivas, também as alegrias e os prazeres seriam água se vividos sem o Senhor. À primeira vista pareceriam vinho, porque dão uma euforia imediata. Mas depois, quando essas experiências são consumadas sem nenhum projeto, corre o risco também elas de levar o tédio e a saturação. Como infelizmente acompanhamos nos noticiários, quando registram episódios de violência provocados pelo desejo de experimentar a qualquer preço alguma coisa diferente e nova, algo apetecível sem, porém, assumir as responsabilidades e os esforços necessários. Não sabemos que grau de
parentesco ou que laços de amizade existissem entre os noivos de Caná e Jesus. Podiam ser simplesmente amigos com quem Jesus conviveu durante a sua juventude, uma vez que Nazaré e Caná eram pouco distantes, aproximadamente 14 quilômetros. O fato é que para a festa de casamento são convidados ele e os discípulos, e está presente também sua mãe. Ele e Maria, dois convidados especiais, que se revelam dois enviados especiais, mandados pela providência para resolver o problema de falta de vinho. A narração registra um breve diálogo entre eles, onde está presente uma certa tensão. Não tem vinho. Nota por primeiro Maria: Jesus, Senhora, que quer de mim? Ainda não chegou a minha hora. E ela, como se nada fosse, se dirige aos serventes: façam o que ele lhes disser. No Evangelho de João, este é o testamento de Maria, palavras de amor ditados pelo desejo de fazer-nos feliz. Aleluia. Esta é a palavra do Senhor, graças a Deus. Reflexão. Número 1. Como é a sua intimidade e devoção com Jesus? Você tem confiado seus pedidos à intercessão dele? Número 2. Encher as talhas da nossa vida é encher nossas vidas das coisas de Deus, para que ele possa encontrar em nós algo que possa transformar. Não praticar as orações, confissões, leituras, meditações é um modo de deixar as talhas vazias. Hoje Jesus encontraremos as suas talhas cheias para rezar o milagre que você precisa ou não? Número 3. O quanto você tem se esforçado para cumprir o mandamento de Maria: fazer tudo o que ele vos disser. Oremos. Senhor, preciso da graça e da obediência para seguir seu caminho. Obrigado pelo milagre de transformação que o Senhor sempre opera em nós. Encha-me do Espírito Santo, por Cristo Jesus, teu Filho amado, na unidade do Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. E graças a Deus. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Porque a Igreja Profética Ministério Betel, porque aqui é o lugar certo para se começar uma nova história. Fique na paz. A Deus abençoe.